Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, a quem ouvir este testemunho que eu estarei contando sobre algo da minha vida que não é da parte de outras pessoas, mas foi coisas que eu vivi. Queria estar compartilhando com vocês para que venha edificar a fé dos ouvintes que ouvir esse testemunho. É que quando começou uma parte da minha vida, na minha infância, quando eu era ainda uma criança, uns 4 anos que eu me lembro de idade, eu ia para a igreja com a minha mãe. A minha mãe fazia parte da Santa Ceia, era uma mulher temente a Deus e que servia ao Senhor. E eu acompanharia ali ela sempre, via ela tomando a Santa Ceia, e eu, muito pequeno também, eu já ouvia a palavra do Senhor, fazia parte do grupo de jovens da igreja. E nós tínhamos uma vida meio difícil, dificuldades, assim como muitos têm, mas ali a minha mãe ela era temente ao Senhor, mas graças a Deus nossa casa ia bem. E devido a um certo tempo que a minha mãe ela se desviou, se afastou dos caminhos do Senhor, aí começou a tribulação, porque ela trabalhava, ela perdeu o emprego. E aí entrou um espírito de loucura na minha mãe, a qual ela ficava falando sozinha e eu chegava em casa. Às vezes estava tudo escuro em casa e eu escutava a minha mãe falando sozinha, mas ali eram os demônios perturbando a minha mãe. E eu até às vezes replicava e que a minha mãe falava: mãe, a senhora está falando sozinha, só que ali eram os demônios atormentando ela. E devido a esse tempo, esse passar do tempo, o meu pai ele acabou se separando da minha mãe, foi morar com outra mulher, e a minha casa ela foi tomada pelos bandidos, e eles passaram a dominar a minha casa. E aí eu muito novo, nesse tempo eu peguei uma sarna, uma coceira, porque os bandidos ficavam ali, passou, transmitiu essa coceira para mim, ficava mulheres lá também, junto com esses bandidos. Eu abria, eu levantava travesseiro da minha casa, achava a arma dos bandidos, até chegar a pegar e a brincar. Só que aí passou um certo tempo, depois que o meu pai saiu, foi morar com outra mulher, a minha tia ela ficou penalizada comigo. Acho que eu já tinha já mais ou menos 8 anos de idade, para 10 anos, ela chamou eu para morar na casa dela. E ali ela cuidou de mim, passou um enxofre ali, e eu fui curado da coceira de uma sarna, que o meu corpo era todo pelotado devido à coceira ter espalhado pelo meu corpo. E ali meu tio e minha tia começou a cuidar de mim e me deu escola. Mas só que ali também eu fazia os afazeres da casa dela, né? Que era lavar louça, os afazeres domésticos, porque eu não tinha aquela criação, né, de um menino, então. Mas ali sempre, e eu me sentia naquela responsabilidade, eu vendo todas as coisas acontecer na minha casa. Eu via minha mãe com esse espírito de loucura, eu via mulheres que agrediam a minha mãe na viela, batia na minha mãe depois que a minha mãe se afastou. Isso foi me criando uma revolta, e eu na casa da minha tia eu não podia fazer nada. E vi também pessoas apontar arma na cara da minha mãe, falando que ia matar minha mãe. E isso tudo foi me criando uma grande revolta na minha vida. E teve um homem que ele chegou a colocar uma gilete no pescoço da minha mãe. Fiquei sabendo que ele quase matou a minha mãe esse tempo atrás. Meu pai também já estava na casa de outra mulher. E a minha mãe chegou a ter uma filha também, que eu não conheço mais, juizado de menor levou ela. Hoje em dia ela está de maior, mas nunca cheguei a ver, mas foi de outro homem. Então foi um tempo muito difícil para mim, e eu carregando aquelas coisas. Aí eu parei de ir para a igreja. Nesse tempo, minha mãe afastada, nessa tribulação toda, com esse espírito de loucura na vida dela. Aí eu comecei depois a carregar carrinho de ferro velho. Então nós tirava as tampas dos bueiros da rua, vendia no ferro velho. Aonde tinha ferro, papelão, ia catar e carregava aquele carrinho pesado. E aí como eu ia para a escola, e muitas vezes os amigos da escola viam eu carregando um carrinho de ferro velho, e eu chegava, eles zombavam de mim, aí tinha briga todo dia, eu ia parar na diretoria, porque eu era meio nervoso, e aí eu brigava, batia por causa disso, porque eles queriam caçoar. Cheguei aí para os farol,
pedi muita esmola na minha vida, nos farol, ia puxar carrinho das madame na feira para ganhar um dinheiro, pedia esmola nas casas, comida, arroz, feijão, chegava muitas vezes de madrugada em casa com chinelos, às vezes de um, pé de outro e todo sujo. E vendo tudo aquilo ali, me criando uma revolta, eu guardando aquilo comigo, que eu falava comigo quando eu crescesse, eu ia vingar todos aqueles que tinham se levantado contra minha mãe e tal. E eu carregando, e aquilo lá, eu deixando o diabo alimentar, eu já tinha um entendimento das coisas de Deus quando eu era pequeno, mas depois desse certo tempo. E aí foi quando a minha tia colocou, só que teve um certo dia que eu fugi de casa. Eu fugi da casa da minha tia e tal, que eu fiquei com medo, porque eu costumava não ir para a escola, cabulava a aula, ia para o fliperama e muitas vezes ia para a represa. E ia para a represa lá com os rapazes lá, e nós ficava, aí quando eu voltava, aí teve um certo dia que eu estava no fliperama, a minha mochila sumiu, minhas coisas, eu fiquei com medo de chegar em casa sem as minhas coisas e a minha tia me dar uma surra. E eu não voltei para casa, esse dia eu fiquei o dia inteiro na rua, mais um primo meu. E aí pegamos e sumimos, aí eles ficaram tudo preocupados. Eu fui voltar de madrugada, que devido a esse dia fez um baita de um frio. E eu só de uma bermuda, de chinelo e uma camiseta. E nós não suportamos o frio, que nós quase morremos na rua, voltamos. E ali foi quando eu comecei, aí o meu tio começou a falar algumas coisas comigo. Eu comecei a se revoltar e pedir para voltar para casa do meu pai. E a minha mãe estava naquela tribulação ainda, passando pelo aquele processo, meu pai na casa de outra mulher, e depois chegou um tempo que depois meu pai voltou para nossa casa e tal, aí esses bandidos saíram de lá, meu irmão já estava na FEBEM, muito novo também, e a minha mãe, quando nós ia visitar meu irmão, ela trazia os bifes da cadeia, porque nós não tínhamos o que comer, então muitas vezes já comia farinha com açúcar, tomava água, porque não tinha o que comer, meu pai às vezes bebia muito, o dinheiro ficava nos bares, e as pessoas ali, ele dava para as pessoas, então era uma dificuldade muito grande. Aí só que eu queria ter minhas coisas, eu tinha um projeto de ter minhas coisas, de trabalhar, mas aí eu comecei a ver que era muito difícil, aí começamos a pedir esmola. A primeira bicicleta que eu tive foi uma bicicleta ganhada de esmola, e um rapaz, eu e um jovem, e os parentes dele deu uma surra nele, porque pensou que nós tínhamos roubado a bicicleta, mas nós tínhamos ganhado, aí depois foi lá, e a mulher falou que ela tinha dado pra gente. Então aí eu não queria, mas aí devido às coisas que aconteciam ao meu lado, eu achei um jeito mais fácil de ganhar dinheiro, foi quando eu me envolvi no tráfico de droga. E aí foi quando minha vida começou a se afundar cada vez mais. Eu já havia um sentimento de revolta, de vingança. Então eu comecei a se envolver no tráfico, porque aí eu já podia comprar minha roupa, já podia ter as minhas coisas que eu sempre queria ter e não conseguia ter. E aí eu saí da escola, parei na quarta série, saí da escola e comecei a me envolver, e ali comecei a me afundar, comecei a beber, aos poucos fui entrando na maconha, fumava um cigarro de maconha e tudo isso estava me levando. E ali no tráfico, aí depois de um tempo eu comecei a comprar uma arma. Aí foi quando, antes de eu comprar essa arma, primeira vez que eu já tinha uma rixa com um rapaz que eu sabia que ele tinha colocado a arma na minha mãe. E aí esse rapaz, ele ainda estava no crack, ele pegou, entrou na minha casa e estava indo nos fundos, e estava perturbando lá e não deixando meu pai dormir direito. Só que aí eu já estava mais crescido, já estava envolvido no tráfico, e quando eu pedi uma das armas para os traficantes, porque eu ainda não tinha a minha, e aí eu chamei esse rapaz, eu chamei ele não sabia o que que era, mas aí quando viramos a viela, eu peguei, saquei a arma e coloquei na cabeça dele e atirei, e a arma travou e o tiro não saiu. E ele segurou na minha mão, e ali começamos a ter uma luta constante, mas mesmo assim eu prevaleci e comecei a balear ele. E ele começou a cair ali, só que o tiro tinha pegado na coxa dele e começou a escapar. Depois esse rapaz morreu pelas mãos dos seus próprios parentes, porque depois eu ia atrás dele. Ali foi uma tentativa de homicídio, e daí ali eu comecei a me afundar cada vez mais. Foi quando eu comecei a comprar minha arma. Aí foi quando eu deixei de ser totalmente usado pelo diabo. Aí depois teve uma outra briga, uma contenda, o rapaz esfaqueou um outro rapaz que andava comigo e me jurou de morte. E aí eu falei que eu não ia esperar ele. Foi quando eu entrei dentro da casa dele,
e ele estava debaixo da cama. E ali começou uma grande saraiva de tiro, eu balear ele vindo com a faca para cima de mim, mas ali, aquele rapaz, eu consegui tirar a vida dele ali, com muito tiro que ele havia tomado, que nós entramos dentro da casa dele. Então, depois desse tempo todo, comecei a me afundar mais e mais no tráfico, aí comecei, às vezes, ir em saidinhas de banco também, não arrumei muito dinheiro na minha vida, assim, porque ia em alguma saidinha e sempre quando eu me envolvia em alguma coisa tinha tiro no meio, porque eu carregava muita revolta, a minha sede era de ver o sangue derramar. E aí durante esse tempo todo, esse período todo, aí a minha mãe, depois ela veio a falecer, ela morreu com esse mesmo problema durante anos e anos sofrendo, com espírito de loucura. Minha mãe, ela fui visitar ela no hospital, ela estava ali cheia de aparelho e em coma, ela só abria os olhos. E eu queria visitar ela o primeiro dia, a mulher não deixou, e eu quebrei o hospital todinho, e ali eu fui parar na delegacia, assinei um processo. Também já tinha outro processo de quando eu fumava um cigarro de maconha, que era um 16, que eu já tinha assinado, desacato à polícia e tal, e ficamos. Aí eles me prenderam lá e costuraram o meu braço, porque eu tinha quebrado uma porta de vidro e esse vidro retalhou o meu braço e abriu o meu braço inteiro. E ali eu tive que passar por uma operação e de lá eles me conduziram à delegacia. Só que aí eu fui absolvido, mas fiquei com aquele processo e tive que pagar o vidro e colocar alguém para carregar, para colocar. A diretora falou que eu não podia fazer aquilo, né? Porque a minha mãe estava morrendo, que eu tinha que destruir o hospital inteiro. Mas eu falei que era minha mãe, eu não queria nem saber. Então, eu muito nervoso, que eu já usava farinha, tomado de droga. E aí foi quando eu comecei a me afundar cada vez mais. Aí comecei a arrumar muita intriga, guerra, muitas inimizade, porque conforme eu estava numa vida de violência também, fui criando muitos inimigos. Aí foi quando teve a segunda morte, que essa foi uma morte mais cruel, que foi quando matei um rapaz e nessa daí eu decapitei a cabeça dele com uma enxada. E aí foi aonde eu arrumei muitos inimigos, porque tinha muitos inimigos que eles, mas só que eles ainda ficavam meio com medo de enfrentar assim, porque, mas depois de um tempo eu fui começando a me afundar, ficando cada vez mais no tráfico, mais violento. Então eu andava armado 24 horas e a biqueira que eu trabalhava, ela me fornecia algumas armas pesadas, que era 12, calibre 12, andava com semiautomática, colete à prova de bala, e eu tinha meus 38, e aí muito sangue começou a ser derramado. Foi quando eu comecei a arrumar problema com a polícia, e aí então eu comecei a ficar fugitivo também, porque eu já tinha esse homicídio assinado, e aí depois teve mais umas tentativas de homicídio, foi onde eu tentei tirar mais algumas vidas. Eu participava de debates em biqueira e via pessoas sendo torturadas do meu lado, pelos bandidos, e até mesmo eu fazendo parte da tortura também. Então é, uma, é um testemunho que eu quero deixar para edificar, porque eu não sabia. E eu muitas vezes lembro que eu orava, porque eu era temente a Deus, mas por eu estar com um sentimento de revolta, fazendo as coisas erradas, eu lembro que eu orava a Deus e falava assim, nas minhas orações, assim, eu falava que Deus, ele jamais ia querer ver o meu rosto e eu na presença dele. Eu já cria que para mim um passaporte meu era diretamente para o inferno. Então eu comecei a carregar isso dentro de mim, que Deus, ele já não olhava mais para mim, que Deus, eu tinha comigo que Deus, ele tinha muita ira, muita raiva de mim, que o meu passaporte ia ser direto para o inferno, que para mim já não tinha mais solução e mais jeito. Então, para mim eu já não tinha nada mais a perder. Quem atravessasse no meu caminho, o meu destino era matar ou morrer. Então, muitas vezes teve pessoas que tentou tirar minha vida por causa do jeito que eu agia, e fizeram muitas vezes trairagem, mas Deus, ele sempre me livrava ali. E aí foi quando eu comecei a me afundar cada vez mais. Eu lembro que eu fui num assalto, roubar uma moto, e ali aquele segurança ali, nós começamos a entrar numa troca de tiro com aquele segurança. E teve outras vezes de desacerto, quando os polícias cercaram os becos da biqueira onde eu trabalhava, e 2 vezes Deus me livrou da morte.
que uma foi na mão da rota, que eles me deram o tiro, mas ali o anjo do Senhor me puxou, porque eu não servia a Deus, mas eu via que algo tinha me puxado, porque 2 balas que foi direcionada para a minha testa e algo me puxou, e aquelas balas pegou no muro, e depois eu caí na frente do polícia, levantando, e ele dando muito tiro, e essas balas não conseguiu pegar em mim, porque o único tiro que eu tomei foi no meio desse tiroteio aí, quando assassinou esse rapaz dentro da casa dele. Foi um dos projetos de bala que pegou no meu dedo ali, que eu pensei que foi uma facada que eu tinha tomado, mas quando eu fui ver foi uma bala, porque ele estava com a faca, lutando pela vida dele. Então, se você tem algum parente, algum ente querido que está nessa situação, mas nunca deixe de crer, de acreditar que Deus ainda pode fazer uma obra na vida dele. Eu já não mais acreditava, para mim eu já não tinha mais esperança e nem expectativa de vidas assim. E eu achava que o meu fim ia ser terrível, que a minha morte ia ser terrível, porque eu tinha na minha certeza, se eu, um dia a polícia pegasse eu para me matar, se o bandido, não ia ter perdão, porque eu também tinha feito muitas coisas abomináveis. Mas só que Deus, ele tinha um propósito na minha vida e eu não sabia. E muitos anos foi se passando, e aí eu comecei a roubar também, ao mesmo tempo traficar. Chegou um tempo também que eu cheguei a ter um controle de uma biqueira. Um rapaz, ele me cedeu, ele estava preso, eu comecei a ter um controle de uma biqueira, pus pessoas para trabalhar para mim. Teve pessoas que começou a falhar comigo, eu ia lá, castigava a pessoa batendo, e muitas vezes só não matava porque Deus, ele entrava ali e não permitia. Então eu vi muito sangue derramado, vi muitas pessoas sendo humilhadas, e assim também teve um tempo que eu cheguei a estar num debate de uma biqueira, porque eu tinha chamado um rapaz para um debate, porque eu estava acusando um rapaz de ter feito algo. E ali foi quando colocaram eu para brigar com eles, só que ali eu não podia reagir também, porque eu tinha falado, mas eu não tinha conseguido provar. E ali colocaram para brigar, e os bandidos com as armas na mão, para querer tirar minha vida. E um veio com a madeira, eu falei, se for para você me bater com essa madeira, é melhor você me matar com a arma, porque eu sou homem, não vou aceitar que ninguém venha me dar madeirado. E ali eu briguei com aquele rapaz, saí num prejuízo, mas ali o Senhor havia poupado a minha vida. E aí foi quando teve a primeira prisão minha, que eu estava trabalhando num tráfico de droga, e eu estava com a 765, estava armado, os polícias invadiram por baixo, e ali me pegaram. E ali eu apanhei muito na madrugada inteira, estava com droga, mas ali eu não falei onde estavam as drogas, então eles só me pegaram com a arma. E ali eu fiquei na prisão durante um mês, aí colocaram advogado, me tiraram. Depois teve a segunda vez, só que antes disso, a polícia já tinha me levado no meio de floresta, matagal, já havia me espancado, muitas vezes apanhando na mão da polícia, sofrendo muito, porque eles me levavam e aí eu perdi dente, tive dente quebrado, nariz estourado, paulada a noite inteira, teve vez de ficar apanhando da meia-noite até quase às 5 horas da manhã, 6 horas, até o dia amanhecer, na mão de polícia, sendo torturado, e Deus dando um grandes livramentos para mim, porque eu não temia isso, porque eu ficava carregando uma grande raiva, uma grande revolta no meu coração. Então muitas vezes os polícias cercou, muitas vezes fui maltratado, assim como também maltratei muita gente, e eu não entendia, até que um dia eu tinha saído, eu estava eu tinha já ido a primeira vez preso, daí depois teve uma segunda vez que eu fui preso também, aí nessa daí eu já fiquei mais anos, e aí foi quando depois eu consegui fugir da cadeia, depois de quase 2 anos preso eu consegui fugir da cadeia e fiquei fugitivo. Aí foi quando eu voltei e mesmo assim ainda continuei no tráfico, traficando, e aí foi quando Deus permitiu a minha esposa ela ficar com depressão, e a minha esposa ela manifestava 24 horas por dia, nós não conseguia dormir, revezava o sono porque tirava a própria vida, e eu cada vez mais se afundando nas drogas, e aí fazendo mais dívidas no meio do tráfico, que eu já antes eu tinha um controle sobre a droga, conseguia ter minhas coisas, mas depois passou um tempo que eu já não consigo ter mais, porque tem pessoas que ela acham que pode controlar a droga, mas não pode, porque tudo é isso aí. A pessoa começa com a tragada, com a cheirada, mas daqui a pouco a pessoa vai se afundando e daqui a pouco não vai percebendo. E sem contar, porque os parentes dessas pessoas que eu havia
tirado a vida. E essas pessoas também trabalhavam com macumba. Eles estavam fazendo, então era algo muito forte, porque com cigarro eu consegui parar quando eu estava preso, mas as drogas, bebida, eu não conseguia parar, era algo mais forte do que eu, era algo trabalho que tinha feito porque eles queriam ver eu morto, claro, porque eu tinha tirado a vida do ente querido também dessas pessoas. Então ali foi muito tempo de sofrimento, porque eu passei, vi muitas humilhações, pessoas sendo muito humilhadas dentro da cadeia, grandes processos, mas ali eu saí, depois eu voltei para a vida do crime, depois de Deus ter dado muito livramento, ter apanhado muito na mão de polícia, ter andado com muitas armas pesadas, ter visto muita gente morrer. Então eu comecei aí, mas eu tava, aí eu comecei a entrar no tráfico de droga, aí Deus mesmo assim, Deus ainda estava cuidando de mim, que eu já estava fugitivo, foragido da justiça, e aí eu estava trabalhando, eu lembro que uma mulher, Deus usou ela para falar que ela tinha tido uma visão comigo, mas Deus já tinha me dado um sonho, só que eu achava que era coisa da minha cabeça, e quando deu essa visão, falando que os polícias iam me pegar, mas os polícias iam me soltar, e eu estava fugitivo. E esses polícias chegou a me pegar, rodeou comigo, me bateu muito de novo, como das outras vezes. Só que aí eles fizeram um acerto, aí conseguiu me liberar ali, mas só que aí o Deus ele estava permitindo coisas na minha vida e muitas vezes a minha esposa ela chegou aí nos terreiros levar minha foto para os pais de santo e quando mostrava eles pulavam para trás porque eles falavam que em mim eles não podiam tocar, não poderia fazer nada, porque na ela na inocência dela ela achava que eles podiam ajudar, fazer alguma coisa, que eles eram algo do bem, mas não era. Então aí, como eu passei por esses processos todos, criei muita inimizade. Desde quando eu nasci, eu moro até hoje no mesmo lugar, muitos inimigos. Tem uns que Deus até permitiu, a grande maioria, descer à sepultura, porque tentaram contra a minha vida, mas Deus ele não permitiu. E ali eu comecei a se decair cada vez mais. Eu lembro que o que me levou para a presença do Senhor foi mais, não no processo que eu estava passando, mas foi pelo processo da minha esposa. Que quando a minha esposa chegou a ficar internada num hospital de louco, e ali eu vi meus filhos na casa de um, na casa de outro, muito pequeno. E ali eu lembro que ali a minha vida tinha chegado no fundo do poço, que não havia mais jeito para mim. Eu lembro que uma vez eu cheguei dentro da minha casa e não vi ninguém. Eu chorei muito e havia um louvor que estava louvando numa igreja em cima da minha casa que falava o vento balançou meu barco em alto mar. Esse louvor me tocou muito e eu chorei muito, chorei muito. Ali eu senti como algo, uma presença assim do Espírito Santo entrando na minha casa, eu no mundo. E logo em seguida depois veio o meu cunhado e ele me chamou para ir na igreja. No primeiro assim eu não queria ir, mas ele desistiu. Nós acabamos indo e eu fui ainda, já tinha bebido, já tinha usado droga. E aí foi quando Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. E ali Deus começou a trabalhar com o processo de libertação, através da ajuda também do meu pastor, que sempre esteve ali a nos ajudar ali e me ensinar também, a me instruir, porque logo no começo eu tive uma recaída na droga, só que ele soube ter uma sabedoria para sentar e conversar comigo. E graças a Deus estamos aí, minha mãe faleceu, aí no tempo certo meu pai foi liberto, hoje já não bebe mais, hoje temos a nossa vida estabilizada, hoje tenho a minha família, meus filhos, graças a Deus na presença do Senhor. Eu sou o presbítero Moisés e pela misericórdia Deus me levantou na obra, hoje eu tenho uma unção de presbítero. Aí Deus depois permitiu com que eu, na presença do Senhor, eu ainda fosse para a cadeia de novo, porque eu estava como fugitivo e eu queria me entregar, porque houve as perseguições até da parte do evangelho, de pessoas que não tinha noção do que Deus estava fazendo na minha vida e falava que eu estava escondendo atrás da Bíblia, que eu estava com medo de me entregar para a polícia. E chegou um certo tempo que eu falei, eu vou me entregar, Senhor, porque tá chato isso. E aí Deus falou através dos profetas dele, aguarda que no tempo meu eu vou fazer um milagre e vou calar a boca de todos eles.
E aí há uns 2 anos atrás, eu trabalhando, Deus permitiu os polícias me pegar, porque eles tinham a minha fotografia. Eu fugitivo, eu fiquei uns 10 anos. E aí, quando chegou lá, em 7 dias, eu já tinha caído nesse tempo como diácono. E lá e já começava a me chamar de pastor e pela misericórdia fui fazendo a obra de Deus, levando a palavra. Eles perguntavam por que fez, o que fez eu sair do crime, os próprios criminosos. Eu comecei a contar meu testemunho. E ali Deus foi fazendo uma obra. Teve pessoas ali que não tinham conhecimento da palavra de Deus, começou a chorar. O Espírito de Deus se entrou naquele lugar. E Deus fez uma obra em 7 dias, meu Deus me tirou. Porque a palavra fala que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei ele diante do meu Pai. Então era uma palavra que eu carregava muito comigo. Eu sabia que Deus tinha permitido eu cair ali, porque nos outros tempos eu entrei como um bandido, criminoso, mas dessa vez eu entrei como um servo do Senhor. Então eu tinha que fazer a diferença, eu não podia me envergonhar do nome de Jesus. Tanto que eu entrei ali e Deus fez uma obra, graças a Deus, em 7 dias. Para quem tinha uma cadeia de quase 20 anos, fora os homicídios, que não ia sair tão cedo, Deus me tirou em 7 dias. Então Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que nos surpreende a cada dia. Que você, se você que estiver me ouvindo, estiver em algum tipo de situação dessa, ou até pior, que você não venha deixar de crer e de acreditar. Busca se humilhar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, porque Deus, Ele pode fazer uma obra na sua vida também, assim como Ele fez na minha. Então, durante esse tempo todo, esse processo, muita revolta, muito ressentimento ruim, então fui passando por um processo de libertação e Deus foi tirando muito rancor, muita ira, muito ódio no meu coração, porque durante tempo eu deixei com que aquilo viesse brotar dentro de mim. Então eu sofri muito com isso, apanhando muito, muitas madrugadas na mão de polícia, não foi uma vez, 2 vezes, mas foi várias vezes para não ter que aguentar ninguém. Então eu sofri muito, vi a minha mãe passar por esse processo, morrer nesse tipo de situação. Muitas vezes vi meu sangue derramar também, e aquilo ali me acumulava mais ódio, mais raiva, cada dia mais. E eu não achava que eu iria sobreviver, que eu não ia viver muito tempo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu já estou com meus 38 anos de idade na presença do Senhor. Para quem muitos falavam que não ia viver muitas vezes nem passar do outro ano, e muitos que falou, para falar a verdade, eu vi até descer a sepultura, e hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, e eu já cheguei a me perguntar o que foi que Deus viu em mim, porque eu não entendo, porque eu fiz muitas maldades na minha vida. Então eu não sei, mas Deus, Ele conhece o fundo do coração de cada um de nós. Então Deus, Ele sabe. Muitas vezes as pessoas elas julgam as pessoas, mas não sabem o que muitas vezes levou a pessoa a estar ali naquela situação, a se prostituir, a se drogar ou a traficar. Claro que isso não é motivo para que ninguém vá para esses caminhos, né? Mas só que Deus, Ele sabe a trajetória de cada um de nós, mas o Senhor, Ele teve misericórdia de mim. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pastor, do meu líder, que está sempre do meu lado, me ajudando, pela igreja a qual o Senhor me colocou, pela unção que Deus, Ele tem derramado sobre a minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa, porque foi um grande processo que passam várias vezes as pessoas tentando tirar minha vida e Deus enviava anjo, dava livramento para mim. Então hoje eu vejo meu pai, meu irmão também, Deus tirou do crime, hoje tem o trabalho dele. Então meu pai hoje já não bebe mais, a minha mãe Deus levou, mas graças a Deus eu creio que está em um bom lugar, descansando. Então revolta, raiva, ódio, isso aí só vai nos prejudicar. Isso me prejudicou muito, porque eu achava que eu ia vencer o mundo, tirando a vida de todo mundo. Quem passasse na frente do meu caminho, eu iria resolver tirando a vida, matando. Para mim é simples assim. Então muitas coisas eu sofri, vi muitas pessoas morrer, perder, vi muitas mães chorar em cima dos seus filhos, vi muitas pessoas sendo torturadas de formas inacreditáveis, coisas que são abomináveis aos olhos humanos. Eu contemplei muitas coisas, eu não estou passando algo que as pessoas me falaram, eu estou falando algo que eu vivi.
Então, eu passei muito tempo assim humilhando na presença de Deus, e quando eu estava na presença do Senhor, depois de muitos anos se humilhando, eu achava que Deus não tinha me perdoado, até que Deus começou a usar pessoas e falando que Deus havia me perdoado, porque eu ainda tinha isso, porque devido às crueldades e às maldades que eu havia praticado. Então, só que o Senhor, ele tinha um propósito na minha vida. Eu cheguei a entrar nos terreiros também, cheguei a muitas coisas a fazer, saidinha de banco, então atirava, quando eu não conseguia trazer o dinheiro, eu atirava na vítima. Então, teve muitas coisas assim que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Ficava muitas vezes virando madrugadas e madrugadas embalada, ficava 3 dias sem aparecer em casa, se envolvendo com todos os tipos de mulher. Então, mas o Senhor, ele abriu os meus olhos, colocou uma esposa que me ajudou muito. Só que chegou um momento também que ali também eu tive que estar do lado dela, apoiando um ao outro, porque é bom que sejam dois, né? Para que quando um cair, o outro possa ajudar ao outro levantar. E hoje eu tenho uma família abençoada na presença do Senhor. Passei tempos de humilhação, fui lançado para fora da casa do meu pai, que eles alugaram a casa. E eu sem a minha esposa, sem ter lugar para onde ir, o meu sogro me acolheu, ele pagava aluguel juntamente conosco e os meus filhos. E eu sem lugar, sem moradia, muitas vezes me sentia um lixo, chorava, porque eu via os meus filhos passando necessidade, sem ter uma moradia, sem ter nada. E eu na casa do meu sogro, graças a Deus que foi um homem de Deus que ajudou muito. Fiquei durante 10 anos, até que depois Deus trabalhou, deu no coração do meu pai. Ele cedeu um terreninho, e ali ainda foi uma luta para conseguir aquela casa, construir. Mas aos poucos, hoje, graças a Deus, eu tenho minha moradia, eu tenho um trabalho digno. Deus, ele devolveu o meu nome no meio da sociedade, porque eu não tinha documento, eu andava como indigente. E o Senhor, ele restaurou a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus, ele pode restaurar a sua. E lembrando também que eu fiquei muito tempo nos SOS, criança, porque eu ia muito, porque pela falta de comida em casa, para cortar um cabelo, ganhar uma roupa lá usada, porque não tinha roupa direito para vestir. Então, muitos processos na vida até chegar aqui, mas hoje eu entendia que tudo é porque Deus tinha um trabalhar e um propósito, e como o diabo, ele sabia, ele tentou de várias formas me afundar em até mesmo pessoas para tirar minha vida na mão de polícia, tomando muito tiro, muita rixa no meio da bandidagem. Mas o Senhor, ele sempre enviava o anjo dele para me livrar e para me guardar. Eu quero agradecer pela vida do meu líder, que é o bispo Josivan, hoje de qual eu sou a igreja que eu congrego, Apostólica Filadélfia dos Últimos Dias, por ter colocado um homem de Deus que tem me ajudado, me orientado muito, porque ele sabe a maneira que eu cheguei e acompanhou o meu processo até chegar aqui. E eu agradeço muito, assim, que Deus venha abençoar a sua vida, que esse testemunho também venha poder edificar você, assim, cada vez mais, e você saber que independente da situação que você esteja vivendo, mas há uma solução, há um jeito e há uma esperança. E o nome se chama Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar a sua vida, que você que ouvir esse testemunho, amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus.